E quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendência. Veja só, ele está falando de Karl Marx e ele está dizendo que chegou a uma aproximação maior com Jesus Cristo depois de ler o Karl Marx. Ou seja, o pai do comunismo. E para destruir a autoridade religiosa, eles criaram essa nova teologia, a teologia da libertação. E Paulo Freire é adepto também. Todos eles estão no só sentido. Muito mais. Gente, vive, gente, assim, juro. Se você abrir o Twitter, eu acho que de 10 tweets, 9 são: eu não aguento mais vida de escola, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais pressão. Os adolescentes, eles estão surtando. A sociedade está reprimindo a gente em um nível que é absurdo, que ninguém deveria passar por o que a gente passa. Vocês acham que a nossa vida é fácil? Porque vocês já passaram por isso e agora vocês estão lidando com os seus problemas. E tudo bem, só que pra gente, os nossos problemas são esses. E a gente não tem a mentalidade de vocês, a gente não passou por tudo que vocês passaram pra olhar e falar assim, vai tudo bem. E ainda vocês ficam romantizando simplesmente notícias. Menina que estudava 22 horas por dia passa na faculdade. Como se fosse uma coisa linda, né? A pessoa ficava 22 horas por dia estudando, que é uma maluca. Coisa que a gente vai estudando. E eu sinceramente não tô passando por isso. Lógico, eu não estudo 22 horas por dia, não estudo nem 5 horas por dia. Só que eu também tô cansada. Eu também tenho. O que eu posso fazer se eu não aguento ficar estudando tudo isso de horas? Eu preciso estudar 8 horas por dia. Eu não consigo, velho. Simplesmente eu não consigo. E eles vangloriam a gente. E a gente fala assim, nossa, a menina que ficou 20 horas estudando por dia, que largou todas as redes sociais, passou em 10 mil faculdades de medicina. E você fala, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sou um lixo. Porque eu estudo 10 horas por dia e tô no celular. E eu não vou conseguir nada com isso. Eu não vou conseguir fazer nada com isso, entendeu? Vai ser tipo, vou ser só mais uma lá. E eu não... É simples, então, simplesmente, eu tenho que pegar meu celular e tacar no lixo e largar toda a minha vida social morra abaixo. E trancar no meu quarto e meter a minha cara no livro até acontecer o que acontece no Japão, onde a maior taxa de suicídio dos adolescentes, porque eles são ensinados a estudar 20 horas por dia, e você fica 20 horas por dia, você não desce. E aí os adolescentes não aguentam, e aí, nossa, ninguém viu que ele tava mal, ninguém viu que ele tava na depressão, ninguém ajudou ele. Ele era tão bonzinho, ele ia ter um futuro bom. Existe uma cobrança muito grande sobre elas, pensando sobre elas. E os pais, né, os amigos, o povo cobra muito para que elas estudem tudo, e elas não aguentam mais essa pressão, não estão conseguindo mais suportar tanta pressão.
que é que vocês acham disso? Veja, é motivo para esse desespero aí? Não, se fosse só ela, mas nessa coisa que acontece isso, né? Porque as pessoas que trabalham de novinho para pagar o computador. Não, então, a juventude de hoje tem alguma diferença da juventude de 40 anos atrás? Tem diferença? Que sentido? Se vai no CT, quantos alunos já trabalhavam? Isolados. Aguenta pressão, aguenta cascudo, aguenta apelido. Não aguenta mais nada, né? Receber um apelido é um bullying, é uma coisa ou outra. Mas os pais não têm mais para ligar o Por exemplo, meu pai casou com 18 anos. Começou a trabalhar com 16. Ele ajudava os pais em casa e já se meteu com 16 anos. Casou com 18, foi pai com 18. E vivia no próximo família, Os jovens de antigamente, da época dos nossos pais, os jovens, eles aprendiam a ser responsáveis muito cedo, né? Com 13 anos, né? Então, eles aderiam a uma responsabilidade muito jovens ainda. Isso não é bom, porque tem que ter uma estrutura e tudo mais, psicológica e tudo mais. É melhor que se fosse assim do que como está sendo hoje em dia, né? Porque hoje em dia os jovens não aguentam mais nada, não suportam mais nada. Aí, vai suicidar o meu filho, eu estou com medo de suicídio. Veja bem, o que acontece? Os pais criam os filhos de uma maneira relapsa, assim, no sentido de mostrar a eles o que eles vão ter que enfrentar no futuro. E vão passando a mão nos filhos, vão protegendo, vão fazendo aquela bolha, né, ao redor do filho para que o filho não seja atingido em nada. Pensando em que o filho não sofra. O que é que acontece? O filho cresce sem experimentar a autodefesa dele, né, sem ele precisar se defender dos problemas, porque a mãe e o pai estão sempre cuidando ali, protegendo, e meu filho vive aqui. Quando eles crescem, os problemas vêm ao pai e diz, não, mas ele já tem idade. Agora é com eles. Já tem idade. Mas o pai e a mãe não permitiu que eles chegassem na idade de uma forma progressivamente madura, né? Não. A mente deles é uma mente de criança ainda. No sentido de não suportar nada. Por quê? Porque os pais não deixaram eles se resolverem. Eu me lembro quando eu era pivete, maloqueiro, meu pai e minha mãe diziam assim, olha, se você vier chorando da rua, porque brigou e apanhou, chegar aqui você leva outra pisa por cima da que você levou lá fora. Aí hoje em dia é o quê? Filha de fulano brigou com você, foi. Aí vai brigar com o pai e a mãe da pessoa por causa do filho. Dá ali, bota ali comigo. Se o cara apanhava fora, chega no cara calado, senão apanhava de novo. Senão você não tem esse gosto, o cara calado também. Porque ele podia apanhar, né? E aí essa proteção você tem na escola, porque brigar com os professores que brigaram na classe. É aonde eu quero chegar. É aonde Éder falou aí. Isso daí ele está tomando uma globalização muito maior, né? Um espaço muito maior. Nas escolas, em todos os lugares que o filho frequenta, os pais querem se mover, se meter, proteger, cuidar, guardar. Quando o filho, 22 anos, esse menino sai de casa, esse menino não resolve nada, esse menino não sabe de nada, reclamando de uma coisa que eles fizeram com os filhos, né? Não deixaram os filhos resolverem seus próprios problemas. Aí chega na escola, o governo, né? E a gente vai ver o porquê, o governo dá mais autoridade à criança. A gente não vai ver esse aspecto em si, não, porque vai ser em outro estudo. Mas o pai dá mais autoridade para os pais e
e o governo mais autoridade às crianças do que aos educadores. Veja, a questão do governo ensina que o mal está dentro da sua casa. E esse mal, ele aponta diretamente para os pais e as mães. É por isso que hoje em dia eles são tão protegidos perante a lei que diz assim, ó, meu filho, o mal é seus pais. Então por isso que os pais hoje em dia não podem educar seus filhos, quem tem que educar é o governo. É o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. O governo está dando autoridade aos filhos, e por que isso? Tirando a autoridade dos pais, tirando a autoridade dos professores. Mas veja como isso é perigoso. Está vendo essas meninas aí, não sei se também era uma ensinação ou o que fosse, mas a gente sabe que eles são assim mesmo. Está vendo essas duas aí? Veja só o que é que vai acontecer. Essas crianças vão crescer protegidas demais, achando que são a autoridade. Né? Estão convencendo de que elas são a autoridade, quando elas não são nada. Mas elas estão acreditando que são autoridades. Ou seja, que o pai não pode bater, que o pai não pode humilhar, que o pai não pode botar para trabalhar, porque denuncia ao conselho tutelar e tudo. Então os filhos vão se achando máximo. Quando eles crescem, se tornam jovens, perto de estarem adultos, eles pensam que continuam com essa mesma moral que eles nunca tiveram, mas que iludiram ele. O governo iludiu, né? Através de um novo sistema educacional. Então eles um dia vão se deparar com um problema sério. E eles vão querer se impor perante esse problema sem estar preparado. E o que vai acontecer? Veja só o que aconteceu, acho que foi na Inglaterra isso daí. Veja só esses jovens se deparando com um problema, quando na verdade eles nunca resolveram problema nenhum na vida, sempre foram os pais. Só que agora os pais não estão presentes. Mate, you're not doing your job, Harry. You come down here because a bunch of crackheads right there. You just grab Jack over there by the throat. Just grab them by the throat. Honestly, all I'm saying is... Right, told you go home. Get your friend away. Get back! Get off it! You will start getting nicked, you will start getting nicked. You don't talk to me. You just motherfucker! Get back! Right, any more of that and you'll get arrested. Right, you're the rest of the stop, please. Alright? Get off him! I'm your buddy now! Fuck off! Just holding her arm, that's all, alright? Did you see what you saw? I saw her take a piece of it, yeah. Did you see him? He totally got my shit. That police officer right there grabbed fucking Jack by the throat. Get off me! You're right. Why? Do you have to take a fucking Just calm down, young lady. Viram aí? Estou com tosse. Mas, Sandro, veja bem. Não, ei, veja bem. Ó, no Brasil isso não pode, entre aspas. Por quê?
Porque vai chegar uma hora que esses meninos que acreditaram que era autoridade e que mandavam em tudo, vão se deparar com uma situação que ninguém vai estar vendo. E que ou o policial vai querer dar um basta naquele momento, ou um criminoso, um traficante, alguém. Eles vão, porque assim, quando você não tem limites, quando você não aprendeu a respeitar as autoridades, porque você acha que é a autoridade acima de tudo e de todos, uma hora você encontra um problema sério e você vai receber a rebordosa, né? A reação daquilo ali. Então, o pai pode perder um filho por causa da educação que esse filho veio tendo, sendo induzido a acreditar. Chegando no filho, respeito o filho. Se eu não quero o filho, se o pai está lá na principalmente lá, ele vai botar o filho no pagar, qualquer coisa. Ele acha que na mão do pai, o sogro vai ver, eu deixei de e aí, viram o jovem que toca o meio do pagamento policial, o policial vai botar aqui no meio, os outros caem em cima. Aí depois que recebe a pressão, ele fica chorando, lamentando. Tipo dizendo, por que ele não respeitou a minha autoridade? Papai respeitava, meu professor respeitava esse policial fascista. Né? Então começa agora a culpar os outros, quando na verdade a culpa é dos pais que aceitaram que o governo fosse sobre eles. Veja só, o que vocês acham dessa frase? Juntar os diferentes para derrotar os antagônicos, os adversários. Vamos juntar os diferentes, porque a gente juntando os diferentes, a gente consegue derrotar os nossos inimigos. O que vocês acham dessa frase? Isso é uma frase marxista, é uma frase comunista. Ó, eu venho analisando essas questões de seitas e heresias há muito tempo. Mas depois que eu descobri o que realmente significa o comunismo, eu digo aos irmãos que em todas as seitas que eu já estudei até hoje, essa é a mais perigosa. Porque tem seitas que são descaradas, que dizem assim, a gente veio contra Deus mesmo e contra tudo que é de bom e sagrado, que é o satanismo. Mas tem seitas como, por exemplo, o Jeová, Adventista Sétimo Dia, Espiritismo. Essas seitas assim, essa turma acredita de fato que estão no caminho certo. E tenta te convencer para você vir, porque eles acreditam que aqui é o caminho certo. Só que o comunismo é diferenciado. O comunismo se disfarça propositadamente em algo bom, na intenção de te atrair para dentro dele, quando eles já sabem que a intenção deles é o mal. O comunismo é uma licença. Olha, essa frase aqui é de... Vocês já ouviram falar em Paulo Freire? O que vocês acham dele? É o patrão da educação no Brasil. E criou-se lei que todos devem reconhecer Paulo Freire como patrono da educação brasileira, certo? Só que ele é uma pessoa maliciosa, ele é uma pessoa totalmente adepta do comunismo, apesar de ele dizer que não é, mas chega uma hora que ele acaba confessando que é. Veja só, essa frase aqui é dele, mas o que seria? Juntar os diferentes para derrotar os antagônicos, os inimigos. Quem seriam esses diferentes? Grupos minorias, as minorias, né? Os pobres, os pretos, os homossexuais, as mulheres, os índios, os trabalhadores, qualquer pessoa que se enquadre nessa posição de minoria. Então o que é que eles fazem? Veja, a minoria acaba se transformando na maioria.
Quando se junta, a ideia deles é essa. Por exemplo, na política. Olha, como é que a gente pode ser eleito se a gente não está com a maioria? Vamos juntar a minoria, né? Aí começa a dar privilégios e exaltar aquele grupo, né, específico. Depois esse outro, dizer, vamos juntar, porque essa é a única forma da gente derrotar eles. E aí acaba em número a minoria sendo maior do que a maioria. Existem mais mulheres do que homens. Mas no sentido de fragilidade, no sentido de, segundo eles, sofrerem preconceitos, as mulheres elas são mais oprimidas, segundo eles, do que os homens. Porque as mulheres não têm os mesmos direitos, então vamos lutar pelos nossos direitos. Aí o que é que acontece? Mas elas não vão conseguir sozinhas. Aí essa ideia é o seguinte: vamos juntar com os índios, já aumenta, né? Aí vamos juntar com os homossexuais e para vocês. Aí já aumenta. Eles vão começar olhando para você, aí você vai dizer o seguinte: agora eu preciso da ajuda de todos. E eles se unem para quê? Para derrotar a maioria, que seria o quê? O homem branco, o homem cristão, o homem hétero, o pai, a família tradicional. Para derrotar estes, a minoria tem que se unir. Porque, olha, quem é o opressor? São os brancos, eles dizem. Quem são os opressores? São os homens, eles dizem. Os ricos, os da classe média, são os opressores. Então vamos nos juntar para a gente combater isso. E passa essa ideia de que essas classes são injustiçadas e precisam derrotar. E eles de fato se unem. Mas veja como uma coisa é tão louca e incorreta. Não estou ensinando. Eleger o Bolsonaro. Se eu fosse o Castanheiro, eu estava matando rico. Eu disse que o Castanheiro não era rico também. Ia se matar. Se o grupo elegesse, existe mais pobre é rico. Quem anda era o PT, que tem mais pobre. Não, e a ideia é essa. Quanto mais em número você puder aumentar aqueles que dependem de você, mais chance você tem de se manter no poder. Veja bem. Eu acho engraçado a questão do peso da gente aqui. Você vê. Eu não estou lembrado qual é o nome do, eu não sei se ele é governador. Ele falou assim, que o exército tem que treinar o exército para combater os criminosos sniper. Eu disse, nossa, quer dizer que todos esses anos o exército não sabe fazer isso. Quer dizer, não tem alguém que possa treinar. Não, a questão é o seguinte: quem estava no poder? A esquerda. O que é que a esquerda faz? Eles querem dar autoridade não ao exército, não à polícia, não ao branco, não ao da classe média. Eles querem dar autoridade ao que eles chamam de minoria. Inclusive ao bandido, ao criminoso, passa a ter mais direito do que o cidadão. Como é que eles vão dizer? Venham para cá, sniper, abater esses criminosos se eles querem o bem dos criminosos. Então, mas você vê assim, só outro governo, pronto. Então, mas você vê assim, a questão sobre isso. O Brasil não pensa nos outros países, porque às vezes os outros países entram em guerra através de problema. Você vê, na questão dos Estados Unidos, tem muitos treinamentos sobre o exército, tanque de guerra, sniper, porque sabem que os países sofrem ameaça um com o outro. O nosso país é um país da fronteira muito aberto, qualquer uma pessoa pode tomar. O governo não pensa sobre isso. Mas a gente tem que se provar. Eles pensam sobre isso. E eles sabem que se fizessem assim, resolveriam o problema da criminalidade pelo menos em 80%. Só que eles não querem resolver, porque senão eles não se mantêm no poder. Eles querem que continue. Então não adianta cobrar
do governo de esquerda uma atitude, quando na verdade eles não querem ter essa atitude, porque essa atitude ia resolver os nossos problemas. Assim, não é a questão de cobrança, é uma falha que eu estou vendo, a questão da... Mas essa falha é proposital, ela é proposital. Eles planejaram essa falha, porque eles disseram o seguinte, olha, se a gente conseguir manter o caos, a gente se mantém no poder. Se a gente conseguir manter o caos, vai ser mais fácil a gente implantar o comunismo aqui. Se a gente começar a resolver o problema, o comunismo não vai. Essa aí que eu falei para vocês foi citada por ele, por Lula. Lembrei de Paulo Freire, veja o que ele diz. É que a gente abra aonde for necessária a nossa cabeça para construir uma composição política, levando em conta uma frase do nosso inesquecível Paulo Freire, de que em determinada situação nós precisamos juntar todos os diferentes para enfrentar o antagônico. Perceberam? Então a ideia do comunismo é essa. Vamos mostrar o quanto sofrem os... Tem outro que agiu como comunista também. Foi o filho de Davi, Absalão. Como foi que Absalão conseguiu um reino para ele? Conseguiu soldados para combater o mal? Vocês lembram? O que era que ele fazia? Ele ficava na entrada dos muros da cidade. E quando ia alguém resolver uma questão com o pai, e o pai dava lá a sentença, a pessoa que perdeu a causa, vinha bem triste, e ele dizia, ó, o que foi que houve? Não, porque minha causa eu perdi. Ele disse, ó, se eu fosse rei, eu dava razão a você. Porque o meu pai agiu injusto com você. O camarada se sente, se já foi para a justiça, é porque ele acredita que tem razão, né? Quando ele sai de lá, ele sai se sentindo ultrajado, injustiçado, e alguém chega para ele e diz, olha, foi covardia o que fizeram com você, a justiça fez covardia com você. Você está sendo oprimido, você não está sendo reconhecido. Então, as pessoas começavam a olhar para ele como possível salvador. E foram crescendo, grupos, até que ele viu que o exército estava grande e disse, agora vamos lá. Mas não quero mais um sistema de instigar as pessoas, instigando os grupos para... A ideia é essa, juntar os antagônicos diferentes. Não, os democráticos são irmãos. O que acontece? Ele não só ligava o ego, como também prometia direitos. Absalão fez. Então, bem dessa maneira, o problema da democracia, a solução da democracia, não é dar o direito, é até onde esse direito vai. Por isso que eles pegam na forma comunista e colocam o direito, o super direito, para cada, no caso, movimento, seja homossexual, seja o comunismo. Nesse caso, ofusca a democracia. Porque uma coisa é você ter a liberdade de se expressar naquilo que você acredita. Outra coisa é o que eles fazem. Se ultrapassar o seu direito de ser índio, pode fazer uma coisa que não se sentir ofendido. Esse é o problema. Não há um limite no comunismo. Na democracia, sempre há o limite. Como aconteceu na vida própria, mesmo que cada um caiu de um livre para se expressar da maneira a qual eles acharem melhor. Porém, eles têm todos os direitos para se expressar conforme eles querem? Não. Eles podem se expressar, mas o que aconteceu? No nosso caso no Brasil foi isso que Lula assim promoveu, né? Lula e promoveu. Nós vamos pegar você você que tem. Você. Isso que Jobs está dizendo é o seguinte: eles pegam a sociedade em si, tem que ser os direitos.
Mas eles dão direitos a essas minorias que eles chamam, né, homossexuais, índios, negros e tal. Eles dão direitos que não tem a própria sociedade. Então eles têm super direitos, como os jogos sutis. Mais direitos do que a sociedade em geral. De acordo com os interesses não pensando em seus, mas nos deles próprios. No final é para eles. Como a gente sabe? Dá direito a um, tirando do outro. Como a gente sabe que isso gera causa, e eles querem desenvolver isso em causa, porque quando pensarem em uma pessoa qual levantou a nossa bandeira, fulano. E a minha? Fulano. E a minha outra? Fulano também. Então, veja, é isso aí. Vamos olhar para o Freire. Entre os que, primeiro entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. Quer dizer, em primeiro lugar, até de um ponto de vista do próprio senso comum, eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. E se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia. Quer dizer, então isso coloca a questão da minha fé, não? da minha crença, que indiscutivelmente interfere na minha forma de pensar o mundo. Poucos dias antes de Darcy Ribeiro morrer, eu ouvi uma linda entrevista dele, que deve ter sido uma das últimas que ele deu, em que ele falava dessa questão, dessa passagem, não? E ele dizia, com muita seriedade, com muita amorosidade, que isso foi sempre o que ele foi, um homem sério e um homem amoroso, indiscutivelmente. E um homem corajoso, um homem que lidou com a vida-morte de maneira poética, inclusive. Não? E ele dizia, olha, se a questão da fé passasse mesmo pela razão crítica, eu até que teria fé. Eu me ri, ele rindo, amoroso, e dizia, não, eu fiz tudo, mas não deu. No fundo ele disse com palavras que eu não sei repetir agora, mas ele disse, por exemplo, eu não sou mais do que o meu cadáver. Quer dizer, quando eu morro, eu sou um monte de coisas que se desfazem. E quando Darcy dizia aquilo, não, com uma sinceridade enorme, com uma grande lealdade, eu dizia a mim mesmo que comigo o processo foi diferente, entende? Eu nunca precisei e nisso talvez eu esteja pouco humilde também, mas eu nunca precisei de brigar muito comigo mesmo para me compreender na fé, entende? E por isso mesmo, de vez em quando, eu me lembro de uma frase, de uma das primeiras afirmações num livro que eu li quando eu tinha 19 anos, de Miguel de Unamuno, o célebre filósofo amoroso também, espanhol, um livro que se chama Ideias e Crenças, em que ele começa dizendo: as ideias se têm, nas crenças se está. E comigo o que vem se dando é isso mesmo, quer dizer, eu estou na minha fé, entende? Então eu nunca precisei, inclusive, de argumentações de natureza científica e filosófica para me justificar. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos
do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma chumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim: Paulo, tu já leste Marx? Não, de jeito nenhum, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendência. Veja só, ele está falando de Karl Marx, e ele está dizendo que chegou a uma aproximação maior com Jesus Cristo depois de ler o Karl Marx. Ou seja, o pai do comunismo. E, veja bem, isso daí tem a ver com o que a gente estudou no domingo passado. Eu espero que todos aqui tenham visto no vídeo, porque não estavam. Sobre a teologia da libertação. Para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa entender qual é a proposta da teologia da libertação. Quando ele fala em transcendência, é essa libertação que ele está querendo promover. Em outras palavras, quebrando o primeiro mandamento. Em outras palavras, colocando o homem transcendente, igual ou mais que Deus. Dando ao homem que se descubra como Deus. E colocando as ideias, como ele colocou antes de ideias, de acordo com a missa a qual está, então nesse caso eu posso ser Jesus Cristo. Foi, isso é. Por favor. Quando eles falam veja lá no YouTube. Com o estudo passado, que está no vídeo. Isso daqui, porque, veja só, Paulo Freire, Leonardo Boff, os partidos de esquerda, todos eles estão acomodados, estão em aliança com um propósito só, de destruir a autoridade da família, de destruir a autoridade do governo contrário, antagônico a eles, de destruir a autoridade de policiais, de destruir a autoridade dos professores, de destruir a autoridade religiosa. E para destruir a autoridade religiosa, eles criaram essa nova teologia, a teologia da libertação, que Paulo Freire é adepto também. Todos eles estão num só sentido. Agora observe, é bonita a forma que ele fala. Ele diz, no começo aqui, eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. É bonito isso. É como se dissesse assim, ó. Você tem que considerar a sua realidade e daqui da sua realidade você começa agora a buscar a Deus lá. Você não pode partir de lá
para cá. Você tem que partir de cá para lá. Mas isso daí leva a Karl Marx ou a qualquer outro filósofo, menos as escrituras. É o contrário. A verdade é o contrário. Nós precisamos partir de lá, trazendo para cá, para que a nossa realidade seja transformada de lá, da glória de Cristo, para cá. Ou seja, por lá, a gente considera como sendo as Escrituras. Você tem que partir das Escrituras para chegar aqui. Ele precisa se melhorar cá para poder chegar lá. Só que não é assim. A gente precisa sair de lá, que é as Escrituras, que é o próprio Cristo, que está lá nos céus e está aqui nas Escrituras. A gente parte das Escrituras para chegar aqui. Veja só, ele disse que chegou a Cristo depois que quê? E começou a ler o quê? Karl Marx, o pai do comunismo, o pai das piores aberrações, né? Que surgiram no mundo, através de Che Guevara, através de tudo mais. Veja só. Não, Karl Marx é bem mais antigo. Che Guevara, Mao Tse-tung é bem mais antigo. Stalin. É tudo da mesma época. Stalin, Mao Tse-tung, Lenin, essa turma. Agora já Che Guevara, Fidel Castro, essa turma não é mais recente. Você acha? Sim. Não, você diz assim, né? O exército entregar, né? Veja, é um problema. O problema foi o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte: o povo chegou a uma hora que cansou do governo militar. Quem pediu o governo militar foi o povo. Depois que resolveu os problemas e lutou para correr os comunistas, fisicamente, não perceberam que os comunistas estavam entrando na política, estavam entrando nas faculdades, estavam entrando nas escolas. Então os comunistas tomaram conta das instituições, mas fisicamente, na guerra de arma, os comunistas perderam, foram derrotados. Os militares pensaram que tinham resolvido a questão, mas não tinha. Tinha começado os problemas. Eles tomaram conta das instituições de medicina, de escola, de faculdade, de tudo. E agora começaram a instruir as crianças e os jovens a serem iguais a eles, também comunistas. E foram tomando conta. O problema é que os militares iam ter sim que entregar ao povo para que houvesse a dita democracia, só que a malandragem deles foi maior do que a democracia pede. Foi o que eles fizeram. Eles juntaram todos os comunistas, se juntaram, Fernando Henrique Cardoso, Lula e tal, se juntaram e disseram o seguinte: olha, vamos fazer aqui dois lados. Todos nós somos comunistas, todos nós estamos no mesmo lado. Só que, se a gente não criar uma oposição surgirá. Então a gente dá de tudo ao povo. Dá a oposição e dá a posição. O que é que a gente faz? Lula, você será de esquerda e eu, Fernando Henrique, de esquerda, serei à direita. Quando eles estiverem clamando por mudança, eles vão vir para mim. Quando eles se cansarem de mim e clamarem por mudança, eles vão para você. Então, sempre houve esquerda e nunca houve direita no Brasil. Então, não tinha como sair. Isso não é democracia, porque a gente estava sendo enganado. Hoje surgiu uma direita, graças a Deus, e conseguiu o poder. Só que lá na época era impossível, não tinha outros. Acho que a parte mais porque assim, não era decretado uma fora. Mas é aquele negócio que você pode fazer isso aí.
Então, mas mudou, graças a Deus. Então a ideia dele é trazer para Marx. Quem foram os seguidores de Marx? Aqueles que iam implantar o comunismo. Pessoas que faziam genocídios terríveis, matavam seu próprio povo. Milhões de pessoas foram assassinadas pelo comunismo, né? Por Mao Tse-tung, por Lenin, por Stalin, por Che Guevara, por toda essa turma. Mas tem uma parte que Paulo Freire elogia Che Guevara. Sim, pode falar. Vai falando aí quando eu vou abrir aqui a explicação. A gente tem um elemento que em duas partes, em geral, a noite e dia, meio alto, meio durante, o céu, etc. E ele claramente não concordaria e até aceitaria essa questão de dicotomia política. Porque a estratégia a qual se fala tanto em Jesus Cristo, os comunistas, é a seguinte: vocês podem prestar atenção no que você se encaixa em uma fala da Bíblia. Vamos prestar atenção. Então, eu não me preocupar aqui de uma forma com o texto, mas se for só ouvir qualquer texto. Fala assim, eu vou pegar o ensino de Jesus Cristo, então, os favelados embaixo. Jesus Cristo para cá de dinheiro, esconder o nosso povo pela terra. Os favelados para cá tem dinheiro. Jesus Cristo. Então, mas assim, não foi o tempo. Dessa forma, como ele não aceita a contraditório, poxa, eu sei que é barulho, mas se chamar todo mundo inteiro para cá de comentar, que Jesus Cristo também. William, Jesus Cristo era pequenininho, como você vem cá, que olha, Jesus Cristo está aqui. É dessa forma a qual você vem trabalhando. E também hoje, uma massagem para a verdade, E quem não gosta? Né, de ser na questão, no caso comunista, tudo em comum, essa seita. Mas, justamente. Pessoal, o que é que ele diz a respeito de Che Guevara? A gente já estudou a vida de Che Guevara aqui. A gente viu os crimes covardes dele. Ele não hesitava em matar até criança que se opusesse a ele. Mulheres, crianças, idosos, qualquer um que se opusesse ao socialismo, ele assassinava, ele fuzilava. Vê o que Paulo Freire fala. O que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e sua capacidade de amar. Para ele era tudo amor. Certo? Os maiores criminosos amorosos. Capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Mas isso não foi capacidade de amar, é juntar-os diferentes, enganando eles, para depois uma verdade, né, falsificada. Olha, veja só o que na ONU, no discurso da ONU, Che Guevara disse. Esse amoroso Guevara que Paulo Freire e elogia. Che Guevara, um homem amoroso e autor da frase tão aplaudida na ONU: fuzilamentos? Vocês querem saber sobre fuzilamentos? Sim, fuzilamos e continuaremos fuzilando sempre que necessário. Nossa luta é uma luta de morte, é uma luta à morte. Então observe, o amoroso Che Guevara. Certa mulher perguntou a ele, falou a ele a respeito de Jesus Cristo. E ele disse: Jesus Cristo, se ele aparecesse na minha frente, eu daria.
observe, o amoroso Che Guevara. Então, essas pessoas idolatram justamente quem são criminosos. Justamente. Criminosos. Então, meus irmãos, o que é que a gente precisa fazer? Não vai dar tempo da gente continuar no estudo. Eu queria falar hoje com vocês sobre o imprint, que é uma estratégia na psicologia de ensino, do qual o comunismo se apoderou e está se utilizando dela para usar em nossas crianças, em nossos jovens e através da mídia contra nós também. Mas não vai dar tempo não. Deixa eu terminar com essa frase do próprio Paulo Freire. Ele diz assim: a revolução é biófila, é criadora de vida. Biófila, criadora de vida. Ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Sabe qual a ideia deles? É o seguinte: vamos matar qualquer um que não concorde conosco, qualquer um que esteja impedindo a nossa condição de dar vida. Então eles consideram que a classe média não deixa que eles deem vida à classe pobre. O que eles fazem? Vamos matar a classe média, literalmente. Também, porque é isso que os governos que vieram através de Karl Marx, dos ensinos de Karl Marx, fizeram. E é isso que eles fazem. Por que acha que eles tentaram matar Bolsonaro? Por que vocês acham? Por causa dessa frase aqui: esse homem nos impede de criarmos vida. Então é justificável tirar a vida dele. Feito o devido, não sei se foi uma deputada, alguém disse o seguinte: olha, tirar a vida de Bolsonaro não é crime não, é legítima defesa. É isso daqui, certo? Eles não estão deixando a gente trabalhar, a gente quer levar vida para os pobres. Quem é que não quer? A igreja precisa morrer. Eles não conseguem acabar com a igreja assim. Foi o que eles fizeram. Na bala, foi o que eles fizeram. Vamos entrar dentro dela para corroer ela por dentro. E trouxe a esquerda para dentro da igreja. Se existir um crente de esquerda na igreja, isso significa que a igreja entrou nela a religião esquerdista, a teologia da libertação, que é uma heresia. Cada crente esquerdista é um adepto de uma seita contrária a Cristo, contrária à palavra de Deus. Então, é importante que a gente lute para tirar esse veneno de dentro desses irmãos. E tira com isso que a gente está fazendo aqui, ensinando, destruindo. Se for um irmão verdadeiro, esse veneno vai saindo. Aos poucos ele vai saindo e ele se liberta. Se não for, esse irmão cai fora. Que não era irmão, cai fora. Por quê? Porque o veneno não suporta a palavra de Deus.